Eu venho nesse vídeo hoje contar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha história com a endometriose. É um assunto que a gente vai falar bastante por aqui e um assunto que eu vivi a minha vida inteira. Um assunto que é muito importante para mim, pois eu lutei contra isso durante todos esses anos. Eu tenho anos e desde os meus 11 anos, desde a minha menarca, né, que é a primeira menstruação, o primeiro período da mulher, eu venho sofrendo com esses sintomas da endometriose. Então, desde o meu primeiro período menstrual, eu já senti muitas dores, eu já senti muito desconforto, eu já senti muitas questões relacionadas com o meu emocional também sendo abalados por esses períodos. E claro, eu com 11 anos não sabia como lidar com isso e passei muitos anos sentindo muitas dores durante o período, antes do período e durante o período. Muito irregular, um período que às vezes vinha e ficava 3 meses sem vir, ou vinha e daqui 15 dias vinha novamente, e isso me incomodava muito. Eu não conseguia ir para a escola, eu não conseguia fazer nenhum tipo de atividade. E naturalmente, quem não tem essa experiência, quem não passa por isso, acha que o que a gente sente é frescura, né? Então, na escola, os professores achavam que, por exemplo, eu não queria ir para as aulas, eu não queria fazer os testes e as provas. Então, as pessoas que sofrem realmente dessa condição da endometriose, dessa condição, desse sofrimento, as pessoas podem ser muito subjugadas, as pessoas podem ser muito tem essa desconfiança, né? Que a gente não quer trabalhar, que a gente não quer estudar, que a gente não quer sair com os amigos. E com certeza, se tu aí deste lado sofre com os sintomas da endometriose ou tem endometriose e sofre com isso, também já passou por isso e sabe do que eu estou falando. Eu ficava em casa, muitas vezes era verão, calor, todos os meus amigos estavam na praia, estavam na piscina, estavam curtindo, né, as suas férias, os seus finais de semana. E mesmo com calor eu estava dentro do quarto, deitada, com bolsinhas de água quente aqui no ventre, tomando chá, tomando remédios e deitada sem conseguir praticamente me mover. Outra coisa que eu sentia muito era dor na lombar, sentia muita dor na lombar, sentia muito desconforto abdominal, inchaço, alterações também na defecação, ou seja, prisão de ventre antes da menstruação e disenteria, diarreia pós-menstruação. Isso é muito recorrente, isso é um sintoma muito comum de quem tem endometriose e por conta dessas pessoas que não têm endometriose, por conta dessas pessoas que não passam por isso, a gente mesmo acha que a gente não deveria estar sentindo isso. A gente mesmo se sente culpado por estar passando mal. Então, são coisas que talvez as pessoas que estão ao nosso redor, ao teu redor, não saibam lidar, não saibam como te ajudar. Assim como eu, que passei por esse sofrimento durante anos, né? Aos 15 anos, eu fui numa ginecologista que suspeitou que eu tinha endometriose. Então, eu fiz um procedimento cirúrgico. Eu fiz uma videolaparoscopia para detectar a endometriose e para cauterizar os focos de endometriose que eu tinha dentro do meu corpo. E se você não sabe exatamente o que são esses focos de endometriose, assista os outros vídeos, tanto aqui desse canal quanto do Instagram, onde eu explico o que é a endometriose. Então eu fiz esse procedimento, essa videolaparoscopia, foi detectado, confirmado que eu tinha endometriose, os pontos foram cauterizados, mas nem sempre esses pontos são cauterizados na totalidade, porque nem sempre é fácil encontrá-los, né? Depois,
dessa cirurgia, depois desse procedimento cirúrgico, as coisas melhoraram um pouco. Eu melhorei das cólicas, dos desconfortos, mas não foi algo que eliminou os meus sintomas. Eu continuei tendo sintomas, eu continuei passando mal, eu continuei tendo que me privar de sair com os meus amigos, me privar de dias e dias de uma vida normal para estar, né, me culpando, deitada na cama com esses sintomas. E foi só aos 23 anos, 24 anos, que eu percebi que haviam outras coisas a serem feitas para eu tratar essa endometriose, para que esses sintomas não fossem tão fortes e tão relevantes na minha vida. A primeira coisa que aconteceu na minha vida, que eu percebi que eu poderia fazer para melhorar, foi quando eu fiz um curso de Reiki. Quando eu fiz um curso de Reiki, foi um despertar muito grande na minha vida. Foi um despertar tanto para minha vida afetiva, quanto para minha vida profissional, quanto para as minhas relações no geral, com amigos, com família, né? E por falar em família, quando eu fazia Reiki para o meu útero, eu percebia que esses sintomas eles vinham muito antes. Eles vinham da minha ancestralidade, né? Então eu aplicava o Reiki sobre o meu útero e eu escutava frases da minha mãe, frases de outras mulheres. Eu ouvia, eu sempre tive uma mediunidade muito sensível, muito aflorada. Então eu me lembrava e escutava frases de mulheres, principalmente da minha mãe. E eu comecei a perceber que eram os medos da minha mãe, coisas relacionadas com a história dela, de uma gravidez na adolescência, de uma gravidez muito jovem, de uma pessoa que se privou de muitas coisas para ter um filho, para dar amor e carinho para esse filho. E eu comecei a perceber que essas coisas que influenciaram a vida dela estavam influenciando na minha vida. Então, os medos dela, os traumas dela, estavam colocados em mim, colocados no meu útero. Então eu comecei a perceber que a história dela me afetava. Foi quando eu percebi que eu precisava estar em paz com a minha culpa de ter nascido uma mãe adolescente, com a minha culpa de querer me responsabilizar por ter privado a minha mãe de tantas coisas na vida dela. E sim, isso é muito importante, tratar a nossa ancestralidade, entender de onde a gente vem, entender a história dos nossos familiares, principalmente das nossas mães, das nossas avós, do meio onde a gente vive, do campo onde a gente vive, até mesmo social, qual que é a cultura daquela sociedade, se é uma família matriarcal, se é uma família mais patriarcal. Isso faz toda a diferença. E a minha cura começou, primeiro, em eu estar bem comigo mesmo, com a minha história e com a da minha mãe. Saber o quanto eu fui amada e o quanto fui desejada, apesar, né, disso que aconteceu com ela. De entender que eu não era responsável pela história dela, nem mesmo ela, coisas são como são, né? Por mais que ela tenha feito as escolhas dela, o que tinha que acontecer com ela iria acontecer. O que tinha que acontecer com ela aconteceu. E eu não precisava carregar comigo essa ferida, eu não precisava carregar comigo esses traumas. Então, o primeiro passo foi eu ficar bem comigo mesmo em relação à minha história e à história dela. O segundo passo foi eu estar bem com ela, né? Uma relação de mãe e filha nem sempre é muito linear, nem sempre é muito generosa, nem sempre é uma relação muito saudável. Então, o segundo passo foi eu fazer as pazes com a minha relação com a minha mãe, a forma com que eu lidava com ela, a forma como eu entendia ela, entender que além de mãe, ela é um ser humano, antes de ser mãe, ela é um ser humano. E o ser humano carrega traumas, o ser humano carrega memórias, o ser humano carrega uma história.
e fazer as pazes com essa história dela. Acho que também ajudou ela a fazer as pazes ela com a história dela. Isso foi causando que cada vez mais eu ia entendendo ela, cada vez mais eu ia entendendo o meu processo junto com ela, o meu papel na vida dela e o papel dela na minha vida, e o que a gente tinha para contribuir uma com a outra. Isso fez toda a diferença. E durante esse processo de reconciliação com a maternidade, com a minha mãe, com as minhas ancestrais, eu descobri também uma fisioterapeuta que trabalhava comigo na clínica onde eu tinha, lá no Brasil. E ela também era osteopata. E eu comecei a fazer um tratamento para o assoalho pélvico, para o diafragma pélvico, para a região uterina, de liberação de fáscias, de terapia manual. Então, de 15 em 15 dias, eu tinha consultas com essa fisioterapeuta, e é aí que a fisioterapia entra e pode ajudar muito as pessoas, né? De liberações das tensões do assoalho pélvico, porque a endometriose, ela cria tensões no assoalho pélvico, nas fáscias do assoalho pélvico, e não só, também no diafragma, na lombar, em toda a cavidade abdominal. Então, eu comecei a fazer tratamentos de terapia manual com ela, e eu notei uma diferença enorme, notei uma tal em relação a isso. Após eu ter tratado as questões energéticas e históricas minhas e da minha mãe, após eu também ter tratado esse segundo ponto com a fisioterapia e com a terapia manual, eu comecei a tratar o meu feminino. Comecei a ficar em paz com o meu período menstrual. Então, o que eu poderia fazer para estar em paz com isso? E não é sobre plantar a lua, não é sobre usar Ioni Eggs, é sobre entender que temos uma energia e não temos uma energia, mas além do meu caso, além de uma energia feminina muito forte, onde eu bloqueava, eu tenho um corpo feminino, e eu tenho hormônios, e eu tenho um útero, e estar bem com isso. Então, assim, ok, eu tenho endometriose e eu passo por períodos difíceis no meu período menstrual, e eu preciso me acolher. Quando eu entendo que eu preciso me acolher no meu período menstrual e que se eu precisar estar mais quietinha, mais introspectiva, eu vou estar. Se eu precisar deitar e dormir durante a tarde, eu vou fazer isso, vou me acolher e sem culpa. Quanto mais culpa a gente tem de cuidar bem da gente mesmo, pior fica, porque as questões emocionais, elas estão diretamente ligadas com os sintomas da endometriose. Então, eu parei de usar absorventes comuns, comprei um coletor menstrual de silicone, que eu uso até hoje, e isso mudou muito a minha relação, foi o primeiro passo para mudar a minha relação com a minha menstruação. Eu me senti muito mais à vontade, eu senti que eu poderia fazer atividades físicas, eu senti que eu poderia caminhar, que eu poderia estar em lugares com pessoas, de uma forma tranquila, de uma forma natural, que não me incomodava, que não deixava cheiros, que eu não tinha medo que vazasse menstruação e aquilo causasse um constrangimento. Porque até hoje a gente tem esse constrangimento, né? Aí não pode vazar nenhuma gotinha e se manchar a minha calça e se alguém perceber. Então a gente vai fazendo esse passo a passo de fazer as pazes, né, com ser mulher, de fazer as pazes com a nossa energia feminina, de fazer as pazes com os nossos ciclos, entender a nossa ciclicidade também, entender o quanto o nosso corpo é cíclico e conectado com a natureza. Então comecei a perceber essa conexão dos ciclos da natureza com os ciclos menstruais, com a impermanência da vida, que tudo é impermanente e que tá tudo bem se um dia a gente não tá tão bem, que tá tudo bem se um dia eu preciso de me recolher, está tudo bem se eu tenho um pouco de cólica, eu não preciso entrar em pânico e aumentar a dimensão. Então, esse acolhimento também foi fundamental para que pouco a pouco eu fosse diminuindo esses sintomas
e fosse diminuindo essa carga, esse peso que a gente carrega. E é algo que realmente pouco a pouco. Não é um tratamento onde, assim, de repente, a gente vai estar bem, a gente vai estar bem com a gente mesmo, a gente vai parar de sentir dores, né? É um conjunto de fatores, é um conjunto de entendimentos que vai fazer com que a gente se aceite e que a gente aceite a nossa condição e que a gente faça o que for necessário, o tratamento necessário para curar e para diminuir esses sintomas que talvez nunca estejam 100% tratados. Esses foram os passos que eu fiz. Hoje em dia eu vejo que depende muito do meu estado emocional, a minha condição física, né? Praticar exercícios físicos. Hoje eu trabalho com liberação pélvica e a liberação pélvica ela consiste em te retirar, remover as tensões da pelve, trabalhar o feminino, trabalhar a energia feminina, trabalhar todas essas questões do corpo e da mente e do corpo, né? Essa integração entre emoções, mente e corpo. Eu trabalho com liberação pélvica para levar para vocês também essa ajuda através do movimento para remover as tensões da lombar, da pelve e trazer esse bem-estar. Então eu pratico exercícios físicos, eu faço terapia manual para remover as tensões do meu útero, remover as tensões da cavidade abdominal. Eu pratico práticas espirituais e energéticas que até hoje, e cada vez mais eu tento fortalecer a conexão com a minha mãe, com a minha ancestralidade e com todas as mulheres da minha família. E eu noto que quando eu estou bem emocionalmente, o meu ciclo é extremamente gostoso, porque eu entendo muitas coisas, eu me permito estar introspectiva, eu me permito estar mais meditativa, eu me permito estar mais conectada comigo mesmo e mais conectada com o meu feminino. Mas eu noto que se eu estou descontrolada emocionalmente, se eu não estou 100% emocionalmente, eu sinto mais dores, eu sinto mais alterações de humor, mais alterações emocionais ainda, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender em que momento da vida a gente está, pelo que nós estamos passando e trazer essa consciência para o nosso corpo. Isso é o Body Emotion, isso faz parte da liberação pélvica, né? E é por isso que eu tô aqui falando para vocês um pouquinho da minha história. Essa é a minha história. Hoje eu 100% como é que eu vou dizer pra vocês, conectada comigo, com o meu corpo, com as minhas emoções, e eu aceito todas as condições. Quando eu sei que eu não estou bem emocionalmente, eu sinto cólicas, eu respeito isso. E tento fazer o meu melhor para estar bem e equilibrada emocionalmente. E percebo o quanto isso é importante para mim, e percebo o quanto isso modifica e melhora a minha vida. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, contar a minha história e dizer para vocês que é possível melhorar a qualidade de vida de quem tem endometriose. É possível viver ciclos menstruais sem dores, é possível viver ciclos menstruais que tragam coisas boas para nós, que trazem o nosso autoconhecimento. E também convido vocês a participar do workshop de liberação pélvica para a endometriose, especificamente para a endometriose, que vai acontecer no dia 17 de dezembro. Se quiserem saber mais sobre esse workshop que vai ter, deixa o teu comentário aqui embaixo, entre em contato comigo no WhatsApp, no Instagram, e vamos conversar mais sobre isso. Dentro desse workshop nós vamos ter a explicação sobre endometriose, a parte teórica, troca de ideias, troca de experiências, a liberação pélvica através do movimento e também uma participação especial com a minha amiga de arte terapia, que é muito importante, né? Para entender um pouco mais das nossas questões, entender um pouco mais dos nossos medos, das nossas frustrações e da nossa história. Então eu deixo aqui um beijo bem grande para vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído em alguma coisa para vocês e até logo!